O fato mais importante, vocês estavam como na vice-liderança, né, do governo Tarcísio dentro da Assembleia em São Paulo e romperam com essa parceria. Qual o motivo, Renan, de ter deixado a vice-liderança, de ter rompido com essa parceria com o governo Tarcísio em São Paulo? Coerência, né? Ah, o Guto, né, quando resolveu, logo após vencer a eleição para deputado estadual em 2022, ele propôs para o time, olha, eu gostaria de ser vice-líder do governo Tarcísio na Lesp, acho que o Tarcísio vai tocar uma linha interessante, porque o Tarcísio já falava à época da privatização da Sabesp, tinha uma linha reformista, e o Guto falou, cara, eu quero passar meus projetos, e eu acho que isso vai facilitar passar os projetos. Só para contar, antes do Guto, o nosso deputado estadual em São Paulo foi o... E essas parcerias pragmáticas, né, são necessárias. Isso é uma coisa que alguns professores de um certo... vocês sabem quem estou falando, né? Não entendem na política, né? De vez em quando você tem que fazer uma aliança temporária, né? Pragmática, para passar projetos. Porque afinal das contas é política, né? Senão, sozinho tu não muda nada, a não ser que tu tenha uma maioria absoluta sozinho. E o Arthur Duval tinha E nem aprovado assim 4 você projetos, consegue, mas né? os Porque tem 4 tinham oposição. sido vetados pelo governador em questão, que era o João Dória Júnior. Com o Tarcísio, os projetos do Guto de fato passaram. Ele atuou na vice-liderança do Tarcísio. Foi, por exemplo, em nome do governo presidente da frente parlamentar da privatização da Sabesp, arrumou todas as brigas possíveis, ajudou a tornar público o tema, participou de grandes debates, discussões sobre o assunto. E por conta, vamos dizer, de uma articulação mais sofisticada do que feita no mandato anterior que nós tínhamos do Arthur, ele conseguiu passar na Lesp os projetos e ter os projetos sancionados pelo governador. Um deles foi o da Escola 360. Não é suficiente passar o projeto. O Arthur também teve alguns projetos que ele passou. Eu sei pelo menos de um que não foi sancionado, né? Que o governador, eu lembro que foi o Dória, né? Ele estava não sei onde estava, mas o vice dele, pro lugar dele, não sancionou o projeto, apesar de ter sido prometido, né? Nossa, Cheslana, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslana. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? Aí depois ele falou, eu não sabia que se tratava e tal, aí foi pro ralo. Tem as escolas abertas no final de semana para participação de alunos e familiares, cursos profissionalizantes. Outro foi o Jovem, que era uma demanda antiga nossa para ter ensino de educação financeira nas escolas. O Guto relatou um projeto que ajuda alunos que têm grande desempenho em escolas públicas a conseguir estágios, cursos profissionalizantes e até viagens para o exterior. Então, ele conseguiu ter um desempenho parlamentar grande. Então, eu queria contextualizar isso, porque muita gente fala, pô, mas vocês brigam com bolsonaristas e aí se juntam com o Tarcísio? Não, foi uma aliança... foi boa para ambas as partes. Uma aliança estratégica, temporária. E o Tarcísio, diferente do bolsonarismo em geral, ele costuma prezar por ter uma relação, no mínimo, civilizada com outras figuras do campo da direita. E foi assim, a nossa relação foi civilizada com ele. Agora, o corte se deu por conta de uma agenda que o governo vem tocando recorrente de aumento de privilégios na área do judiciário, especificamente na área do judiciário, e em especial por conta de uma pressão muito grande por privilégios e aumento de cargos da Defensoria Pública aqui no nosso estado. E o Guto sempre teve uma agenda fiscalista, a gente sempre combateu esse tipo de privilégio, e naturalmente isso iria para uma rota de colisão, e foi. E o Guto abandonou a vice-liderança. Renan, esse desembarque, né, do governo Tarcísio nesse momento, e ontem a gente conversou, você colocou que é um governo patrimonialista. Neste momento que a gente está caminhando aí para definições eleitorais, não é um pouco oportunista? Não, nem um pouco oportunista. Você acaba perdendo, né? Do ponto de vista eleitoral, para o Guto permanecer com o Tarcísio. Pois é. Tarcísio, como vocês mesmos vão demonstrar hoje com a pesquisa Quest, ele lidera em São Paulo. Isso é algo muito bom que, né, usaram recentemente no Fala Globo, que é absolutamente certeiro. Que como isso sempre é rotulado de oportunismo, quando você briga com alguém na política, que tu sai inferior do que antes, né? Em desvantagem, isso não é oportunismo. A base eleitoral do Guto em São Paulo, e a coisa mais fácil era permanecer jogando esse jogo meio suave, como posso dizer, Partido Novo, que vai jogando o jogo na maciota. A posição do Guto é uma posição que gera dano político para ele, que a gente não se iluda, mas gera coerência e manutenção da base política histórica do Movimento Brasil Livre. Então, é o caminho natural do ponto de vista nosso. E aí, uma coisa que eu sempre coloco, todas as rupturas políticas que a gente faz, especialmente dentro do campo da direita, elas não ocorrem por conta de cálculo político. Se nós fosse fazer cálculo político, a gente jamais rompia com o Bolsonaro. A gente seria gigantesco se a gente fosse bolsonarista. O MBL seria
5, 6, 7 vezes maior. A gente tem um dano muito grande quando a gente rompe e aponta incoerências ou crimes cometidos por agentes políticos nesse campo. Então, na prática, o Guto, se eu fosse falar como um marqueteiro aqui, saindo de liderança de movimento político, indo para o campo estritamente do marketing, o Guto teria dado um tiro no pé. Mas é a lógica nossa, a gente prefere manter a nossa agenda do que contar com, vamos dizer assim, beneplácitos eleitorais de curto prazo. O Tarcísio é um nome hoje colocado para as eleições presidenciais. As pesquisas mostram uma viabilidade eleitoral dele, não só para o governo de São Paulo, mas também para a presidência da República. Como é que você pode retratar o governo Tarcísio? Você já colocou alguns pontos ali das características do Tarcísio, né, que é alguém de fácil trato, digamos assim, mas como é que ele está deixando o governo de São Paulo, para quem não é de São Paulo, entender quem é esse personagem que certamente vai ser protagonista nas eleições do ano que vem? O Tarcísio, né, antes de tudo, ele foi vendido pelo Bolsonaro como uma máquina de eficiência, um entregador de grandes obras. E a gente sempre foi muito crítico ao Tarcísio, porque havia um aparato de marketing montado para vender o Tarcísio como essa figura. Aqui pros Estados Eu lembro que houve um debate, né? Foi na CNN, não lembro mais. Na Globo, do Kim contra Tarcísio, né? Quando ele ainda era ministro de infraestrutura no governo Bolsonaro, faz muito tempo. São Paulo, por exemplo, essa questão das obras do Tarcísio sempre foram muito relativizadas porque ele não privilegiou São Paulo nisso. Ainda assim, o São Paulo deu um voto de confiança para o Tarcísio e elegeu ele para o governo estadual. O governo estadual dele tem alguns méritos, houve uma queda no número de homicídios, mas a parte de segurança pública está longe de estar brilhante. Números da parte de educação também estão longe de estar brilhantes. E na prática ele faz um governo ok. Ele teve o mérito, por exemplo, na privatização da Sabesp, e isso é inegável. É um projeto que leva aí nos próximos anos a universalização do saneamento básico em todo o estado de São Paulo. Mas, se a gente coloca ele numa perspectiva histórica, né, eu acho que nem os fãs mais empolgados do Tarcísio dirão que ele foi muito melhor do que um governo tucano anterior. Porque o estado de São Paulo tem essas características. Eu acho que faltou ousadia. Nessa questão, por exemplo, de reforma da máquina estadual para aumentar a capacidade de investimento do estado de São Paulo, por exemplo, o Tarcísio acaba cedendo e fazendo o jogo clássico que os tucanos também adotavam. Ele sofreu uma pressão da Defensoria Pública e teve que agora passar e exigir que a Alesp passasse um projeto que aumenta até 2027 gastos com a Defensoria Pública, que envolve privilégios, aumento de salário da Defensoria Pública, cargos, bonificações, prêmios para a Defensoria Pública, que já faz parte daquilo que a gente chama de elite. Isso me espanta muito quando eu penso, né, sobre o sistema do serviço público no Brasil, né, que realmente vale muito a pena fazer carreira no serviço público, né? Muitas pessoas, a vida deles gira em volta de concursos, né, para se saírem melhor, porque infelizmente é assim, que muitas vezes tu sai muito melhor na vida, né, se tu fica na máquina pública. Isso, por exemplo, é diferente aqui. Tem suas vantagens também aqui o funcionalismo público, porém, em questão de grana, você trabalha na indústria, por exemplo, né? Ganha muito mais. Muito mais. Funcionalismo público em São Paulo, que dá uma monta de 300 milhões. Né? Então, eu deixo a pergunta, né? Já que Andressa, o Tarcísio será um protagonista para as eleições de 2026 e um dos favoritos para uma eleição presidencial, a gente sabe que o Brasil vai numa rota de colisão que ele pode quebrar em 2027 e 2028. Por conta muito dos aumentos dos gastos, puxado pelos gastos do alto funcionalismo. O Tarcísio, no caso, teria coragem de enfrentar a elite do funcionalismo e a elite do judiciário no governo federal, com esse núcleo de alianças que ele criou, que envolve Ciro Nogueira e Kassab. Na verdade, ele é muito mais um candidato do Ciro Nogueira e do Kassab do que ele próprio um arquiteto de alguma coisa muito nova. Mas então, se ele é apoiado, né? Se ele for apoiado pelo Bolsonaro, né? Oficialmente, aí vai se tornar o candidato da direita automaticamente, né? Em São Paulo, ele poderia, dado a relação de forças aqui, ele poderia não ceder para a Defensoria Pública ou para a pressão do Tribunal de Contas do Estado ou para a pressão dos tribunais, mas ele cede todas as vezes. E aí ele estava obrigando a base a votar. A base bolsonarista vota porque... E aí, Jorge Oliveira, um juiz ganha muito aí, cara. Um juiz ganha bem, relativamente bem. Eu tenho números para você e você vai provavelmente se assustar quando tu pensa na situação no Brasil. Um juiz que acabou de se formar e que trabalha na primeira instância, né? Ele vai ganhar líquido. Eu pesquisei isso recentemente. Foi mais ou menos, acho que 4.000 euros líquidos. Ou 4.500 talvez, né? No início,
Aí, ao longo mesmo continuando na primeira instância, você vai subir na escala, né? Por causa da sua experiência e muito tempo até tipo, se aposentar. E vai ganhar mais. Então, lógico que vai ganhar bem mais no final da carreira. Mas não chega nem perto de 10 mil euros. Talvez 6 mil, 5 mil, 6 mil, 6.500. Aí, se ele trabalha em uma instância superior, ele vai tirar, 7 mil, 7.500. Talvez no Supremo, não sei. Agora, no Supremo eu ia chutar que devem ser meio 9 mil euros, talvez. Um pouquinho mais, né? E olha, compara isso com o juiz no Brasil, né? Tem juízes que ganham mais de 100 mil euros por mês, né? Ou seja, que ganham 10 vezes mais, né, do que uns juízes mais bem pagos aqui na Alemanha, né? E imagina a diferença, né, do poder aquisitivo. Isso é uma loucura. Isso é inacreditável. Foda, né? Ocupar cargo em primeira instância é indicação política ou aprova. Não é indicação política, não é. Só, tipo, no Supremo. Aí eu tenho que ser votado pelo plenário, né, pela Câmara dos Deputados Federais. Mas nas primeiras instâncias, tipo um concurso, né? Você já tem o seu diploma, né, de direito. Aí se candidata a uma vaga e se tu passar o processo seletivo, você começa como juiz, né? Vota. A base do Centrão vota que vota. O Guto não é da nossa natureza. E aí eu deixo esse questionamento porque o Tarcísio tem um apoio muito forte dentro do mercado financeiro. O André Esteves é um dos grandes articuladores da campanha do Tarcísio. Todo mundo sabe disso. Foi para Brasília agora, acho que vocês trabalham aí em Brasília. Foi para Brasília uma semana e meia atrás, 15 dias atrás, 2 vezes na mesma semana, para ter reuniões e articular também a continuidade da candidatura do Tarcísio. E aí, né, eu quero entender qual o projeto que o mercado financeiro tem com um cara que arrega para qualquer pressão que vem do Defensoria Pública ou do Tribunal de Contas. Você colocou que o Tarcísio, então, ele é uma personagem, assim, um ares de tucano, mas um pouco moldado para conseguir conquistar esse espaço aí no mercado financeiro. Quando você fala do Ciro Nogueira... Mas para ocupar cargo, em primeira instância, indicação política prova. Já respondi isso. O que vocês estavam colocando ontem é que o Ciro Nogueira poderia ser o vice do Tarcísio de Freitas. Isso cara, é mais uma impressão, informação de que tem isso seria realmente o... Nesse sentido, vamos lembrar que o Ciro Nogueira é o presidente nacional do PP, que é o Partido Progressista, que fez essa semana, né, formalizou o casamento ali, uma federação com a União Brasil, e assim eles se tornam a maior força de direita hoje no país, e olham muito aí para o Tarcísio como um nome, né? O Ciro Nogueira já falou aqui no programa que o Tarcísio é um candidato imbatível para as eleições presidenciais, dado a baixa rejeição dele comparada à rejeição do Lula. Mas queria voltar nesse ponto da pergunta do Ciro Nogueira. E agora tem que ver, né, a rejeição do Lula após aquele bate-boca com o Trump, né? Diminuiu bastante. Isso é o que acontece naturalmente. O que aconteceu na Alemanha quando o Trump atacou a Merkel naquela época, em 2016, é a mesma coisa. Sempre vai ser assim. É mais uma impressão porque os dois andam aí agora abraçados para baixo e para cima. Trabalha com política, sabe que o Ciro Nogueira está desde 2023, trabalha na articulação do Tarcísio como presidente da República. Ele trabalha para ser o vice. A própria Federação PP e União Brasil, que a galera nos bastidores chama de PEPUNI, acho um nome horroroso como eles chamam, mas... PEPUNI realmente é um nome muito zoado, né? E essa federação, a ideia é montar o vice, né, da Cacif para montar o vice, e aí eles já estão negociando, e todo mundo também sabe disso, como seriam as chapas nos estados, fazendo horas sessões para o PSD, horas cedendo para Republicanos, horas cedendo para União, horas cedendo para o PP. Aqui em São Paulo é um desenho para, por exemplo, soltar o DERIT pelo PP, né, dado que o Tarcísio ele não seria candidato nem pelo PP, nem pela União Brasil e talvez nem pelo Republicanos, né? E aí fica essa briga, quem é Senado? É como se esses partidos do Centrão começassem a fazer um desenho, eles pegaram... Pô, eles tipo que nem fosse um bolo, né, cortando e entregando uma peça para cada um desse círculo, né, de pessoas do Centrão. Do que eles colocam. Eu acho isso, por que eu falo muito do patrimonialismo e eu falo muito do Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira, o Rueda do União Brasil, a turma do Republicano, eles são o maior câncer do Brasil. O Brasil não anda por causa desses caras. A política no Brasil é corrupta por causa desses caras. O modelo de emendas que a gente vê rodando no Brasil... Cara, esse modelo de emenda... Até eu entender esse modelo de emenda, assim, eu não sabia o que era, né? Aqui na Alemanha, eu manjo de política também, né? Aí, quando eu ouvi falar de emenda,
como assim, o que é emenda? Aí eu descobri que um parlamentar do legislativo encaminha dinheiro para executar obras, por exemplo. Que loucura, né? Coisas que são 100% do poder executivo, né? Que isso é inacreditável para mim. E que ninguém fala disso, né? Isso também me surpreende muito, menos o MBL, né? O Renan, nas lives todo dia, o MBL e a missão. Ninguém toca nesse assunto, porque virou normal. Uma coisa que não deveria ser normal, né? Jorge, teve o vídeo da DW Brasil falando de Berlim. Eu acho que assisti esse vídeo na minha última live, que já faz muito tempo mesmo, porque não venho tendo muito tempo. Sobre o custo, né, de aluguel e tal. O serviço público é ruim nas cidades por causa desses caras. A gente não Isso enfrenta aí, privilégio cara. por causa desses caras. Não se vota leis penais que bota bandido na cadeia por causa desses caras. Isso aí. Aí esses caras vão pegar o Tarcísio, vão colocar ele, ele é um super gestor de direita, com aprovação do Bolsonaro. O Bolsonaro praticamente com uma arma na cabeça, ó, apoia o Tarcísio, você tá ferrado. E, né, Cara, eu vejo assim também. E aí esses caras vão pra uma eleição vendendo isso para pegar o eleitorado de centro-direita, especialmente do sul do Brasil, né, do centro-oeste, do sudeste e sul. Esse eleitorado vai votar e o que vai acontecer? É verba sendo mandada para coronel lá no Piauí, como é o caso do Ciro Nogueira, e para o tipo de política mais podre e torpe do Brasil de compra de voto, é. partidos do Centrão, perpetuando a porcaria que a gente tá. Isso também me deixa muito surpreso. Conhecidos meus que vivem no Brasil contando que eles já receberam oferta de venda de voto, né? Que eles, e bem pouco também, não aceitaram as pessoas que conheço, né? Porque eles têm dignidade, né? Mas isso é inacreditável também. Isso é tão triste. Isso também não foi só no Nordeste, né? Eu conheço mais pessoas no Sul, no Sudeste. Isso é triste. O Brasil triste, em rota triste, de colisão com o orçamento público provavelmente estourando entre 27 e 28. Então, o Tarcísio, a gente precisa entender só quem é o Tarcísio. Ele é uma figura, ele é um sujeito inteligentíssimo, é um cara que estudou no IME, ele dava aulas em curso preparatório para o ITA. Ele é provavelmente o sujeito com QI mais alto aí desses caras que estão atuando. Um sujeito muito inteligente. Isto posto, ele tem um perfil de engenheiro. O que é um perfil de engenheiro? É um sujeito que vai, né, alguém vem com um projeto, um arquiteto vem com um projeto, o engenheiro monta. Agora, ele não está arquitetando um projeto no Brasil novo. Ele não faz isso no governo do Estado de São Paulo. Mas ele foi um engenheiro do Bolsonaro, ele já foi um engenheiro da Dilma, ele já foi um engenheiro do Moreira Franco no governo dele. O DW Brasil é muito ruim, cara. É muito ruim. Realmente, é muito ruim. Ruinzão. O DW em si é muito ruim. Mas de vez em quando dá pra assistir uma reportagem legalzinho, tudo bem. Eu já fiz na live, mas porra, eles são muito desonestos. E agora ele é o engenheiro do Ciro Nogueira. Qual é o projeto? Qual é a arquitetura do projeto Ciro Nogueira? É o Brasil cleptocrático quebrado que a gente tem hoje. Então, assim, a gente não pode submeter a um projeto de Ciro Nogueira. Depois de tudo que aconteceu no Brasil, a gente cair no colo do Ciro Nogueira na boa. Traz o Sarney de volta logo. Bota o Sarney de volta lá com 95 anos. Bota o Sarney de volta. Você acha que ele tá velho demais, o Sarney, para poder disputar uma eleição? O quê? Eu acho que ele já era velho quando ele tinha 15 anos, o Sarney. Ele tem a mentalidade do Brasil colonial. É. O Renan, num cenário... Foi meio bugado agora, né? Ele falou tantas coisas verdadeiras que ele provavelmente não está acostumado a ouvir, né? Que daí eu fico meio assim... Vou falar o que agora? Sarney não é velho demais para ser candidato? Entre Tarcísio de um lado e Lula do outro, essas críticas do MBL ao Tarcísio podem ser relevadas dentro desse contexto? Não, porque nós teremos candidato à presidência da República. A gente está indo para julgamento agora no TSE, o nosso partido. E, provavelmente em até 60 dias o nosso partido estará pronto. Partido Missão, a gente coletou as assinaturas, a gente preencheu em tempo recorde todo o processo. E estaremos nas próximas eleições com o candidato. Então, foda. 60 dias, cara, 60 dias. Não consigo mais esperar. A única coisa que me deixa feliz é que quando eu for ao Brasil em novembro vai ter partido já. Esses dilemas passaram, graças a Deus. Agora a discussão é quem será o nosso candidato e como nós vamos participar das eleições. E além do candidato, quem serão os apoiadores, né? Vocês vão se apoiar em quem? Já que agora não é mais Tarcísio, o partido apoiar vai ter em quem? Como apoiador? Por si mesmo, porra. A gente nunca foi muito na linha de se escorar em ninguém. Mesmo com o Tarcísio, a gente nunca se escorou nele. O Tarcísio, antes de tudo, é um homem público, um político. Eu reconheço as qualidades dele como homem público, mas é um homem que se escora no Bolsonaro. Quem é escorado em quem é ele no Bolsonaro.
nós tivemos uma aliança altiva. O Guto passou os projetos de lei e, em troca, como vice-líder, liderou no debate público e na própria Assembleia a frente parlamentar para passar a privatização da Sabesp, que é a principal agenda do Tarcísio. Nós tivemos uma relação equiparada entre iguais no sentido da entrega, nunca no sentido de submissão. Então a gente não vai se escorar ninguém, a gente vai fazer o que a gente sempre fez. A gente vai construir nosso caminho, nós vamos vir com as nossas propostas. Se o eleitor gostar, vai dar um espaço pra gente. Se não gostar, tá tudo bem, a gente vai continuar lutando. Já tem esses nomes, Ana, colocados, alguns nomes colocados para definição da presidência da República. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, que foi meritória, né, o caminho que vocês traçaram para conseguir criar um partido. Vamos lembrar que o Bolsonaro, com toda a força política que tem, não conseguiu criar um partido. A gente já viu outros, né, movimentos políticos de criação de partido que não foram bem sucedidos. Como é que vocês conseguiram? São 500 mil de assinaturas, se eu não estou enganado, ou 1 milhão, me corrija aí, conseguiram chegar nesse número 500.047, né? Ou 547 mil, não é? Desculpa, me fugiu aqui. Missão, é isso?